Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Malvecast, mais um que vai ser incrível, e esse em específico, nós vamos falar sobre influência, marketing de influência. Nós não falamos sobre isso ainda aqui, então é um tema que eu estava muito ansiosa para falar com vocês e conversar, e eu não poderia escolher outra pessoa, gente, porque essa pessoa eu já acompanho há algum tempo, ela está há bastante tempo no mercado, então ela vai conseguir trazer muito sobre esse universo. Bruna, obrigada por ter aceitado. Fala, meu povo! Eu sempre começo os meus Adorei. vídeos assim. Oi, Ari, obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada pelo espaço. Feliz demais. A gente se conheceu recentemente em uma palestra, um workshop, né? Que a gente ministrou falando sobre marketing digital. E a gente se somou muito. Você com a visão do marketing estratégico, vocês, né? Eu com a visão do marketing de influência. Foi muito legal, muito feliz. E claro, quando veio o convite, foi uma honra. Estou muito, muito, muito grata mesmo. Obrigada. Nossa, vai ser uma conversa incrível, né, Bru? Certeza. A gente já tava conversando aqui nos bastidores, como sempre. Fofocando e assim, já. gente, fofocando e falando desse universo, porque vocês não têm noção do que rola hoje em dia, de fato, do que é o marketing de influência, o que tem por trás. Então, assim, a Bruna vai explicar, eu não vou entrar muito nesse assunto. E, Bru, antes de começar, a gente queria te entregar um presentinho. Então, produção, por favor, nosso presentinho do Malvecast pra você. Eu já cheguei falando da caneca, gente, que eu falei, eu sou apegada demais em detalhes, coisa mais linda, vocês pensam em tudo. É um mimosinho nosso. Ai, que lindo! Happy Podcast Day! Hoje é o seu dia de brilhar e estamos ansiosos para ouvir a sua história, que você possa compartilhar ela da forma mais autêntica, do jeitinho que você é. Esse café é um presente para você apreciar enquanto assiste o seu episódio, com certeza! Um que café lindo. com a caneca. A caneca pra levar pra casa, que legal, obrigada Nada. pelo carinho, de verdade, amei. Pode pegar, gente. Coloca ali no cantinho, então, pra mim. Bom, Bru, vamos começar. Bora. Eu quero começar com a história, com certeza. É o início que a gente sempre fala. Como que foi? Como que você iniciou? Eu sei que você fez também uma outra profissão. Sim. Como que você uniu isso? Qual que foi a decisão depois de vou para esse caminho? Então pode ficar à vontade. Conta um pouquinho aí de como tudo começou. Quando você falou, Bru, a gente vai falar, né? Vou começar falando da sua história. Eu falei, nossa, é muito doido, porque é exatamente isso. Eu, desde criança, desde muito novinha, eu acho que eu sempre tive essa veia artística, comunicativa. Eu sou uma pessoa, eu brinco, em determinados momentos que eu sou mais envergonhada, mas eu tenho esse lado meu que, não, precisa ler ali na frente. Desde criança, a professora precisava de alguém ali para apresentar alguma coisa. Eu olhava pro lado, meus amiguinhos tudo com vergonha, eu vou, não tem problema não, pode me chamar. Uma coisa meio muito natural minha. E claro que ao longo da vida, acho que é importante, esse é um ponto muito especial, assim, que a gente tem que sempre se atentar. Quais são as nossas características fortes, né? E eu fui percebendo que eu tinha isso sempre muito em mim. E aí, claro, né, existe ali aquele período de dúvida, terminando o ensino médio. Falei, o que eu vou fazer? E eu sempre muito pensando em 300 coisas ao mesmo tempo. Minha ideia era ou jornalismo, ou publicidade e propaganda, ou música, ou letras, ou odontologia, que eu também gostava. Eu ficava muito em dúvida, mas eu acabei indo para psicologia, que para mim, eu falo, foi muito especial. Foi um curso, assim, que eu me formei, sou formada em psicologia. Mas a internet também começou a me pegar. Eu era aquela adolescente que acompanhava canais do YouTube, via ali muito canais que eu admirava e pessoas que eu falava, olha que legal, ela tá fazendo algo bacana. Eu comecei, na verdade, muito no cover, né? Cantando. Ainda teve essa, saber a Bruna cantora. Gosto muito de música, né? Mas eu comecei a perceber ali nos vídeos, os primeiros que eu postei, eu tava desesperada. Na escola, ainda no ensino médio, eu não tinha nem saído da escola ainda. E aí eu falei, ai meu Deus, os meus amigos vão me zoar muito, mas eu tenho muita vontade. Eu assisto esses outros canais, esses outros criadores. E é tão legal, acho que eu consigo fazer alguma coisa nesse sentido. Comecei por esse lado do cantar. Desesperada, falei, eu vou chegar na escola segunda-feira, mas eles vão falar tanto na minha cabeça. Só que o monstro, quem criou fui eu. Eu falo, foi tão especial, foi uma lição, assim, que eu tirei pro resto da minha vida. Eu tremia na hora de postar o primeiro vídeo. Eu falava, ai, meu Deus do céu. Eu ali com meu violãozinho, 15 anos de idade, no YouTube, postei, virei as costas e sumi. Falei, ai, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Cheguei na escola, no dia seguinte, eu nem lembro direito, na segunda, vamos dizer, todo mundo, Bru, que legal. Ô, Bru, por que você não canta tal música? Acho que vai ficar legal na sua voz. Meus amigos, tipo, nossa, que massa, Bru, posta mais.
Falei, olha só como que é, né? Realmente quem cria é a gente, esse universo, essa coisa que todo mundo vai olhar e vai julgar. Com certeza teve quem fez piadinha, teve quem fez algum tipo ali de julgamento, mas o mais legal foi isso, foi perceber que, poxa, tá todo mundo também dentro da sua própria bolha, e se você não correr atrás do seu sonho, ninguém vai fazer isso por você. Então, eu comecei a postar, fui criando cada vez mais intimidade com a câmera, fui gostando, mas aí teve esse momento de escolher o que que eu vou fazer. Fui para psicologia porque eu não entendia desse mercado. Eu achava que quem ganhava dinheiro, levava como profissão, eram as influenciadoras com milhões de seguidores, né? Como assim existe um mercado do micro-influenciador que também consegue se consolidar, consegue fazer disso a sua profissão? Aos pouquinhos as coisas foram acontecendo, mas eu já tinha entrado na psicologia, comecei a trabalhar, fui ser professora de inglês para ajudar também ali a pagar a faculdade. Foi uma experiência também muito legal lidando com crianças. Aí depois, começando com esses vídeos na internet, tive a oportunidade de ser garota propaganda de uma loja de calçados, roupas aqui da cidade, que também tem em outras cidades também suas outras unidades, né? E aí também foi uma outra escola para mim, que ali foi onde eu criei intimidade com a câmera longe do meu quarto, né? Vamos dizer assim, fora do meu mundinho confortável, no meio de uma loja com gente me olhando, cliente entrando e saindo, falando o que essa menina tá fazendo, tá gritando, tá ali pegando produto no nada. Foi muito legal, muito especial. E ali eu fui cada vez mais entrando para esse mundo digital, entendendo estratégias de marketing, falando, poxa, esse vídeo aqui, vamos fazer desse jeito por conta disso, disso, disso. Esse mundo foi me apaixonando. Finalizei minha faculdade, falei, a psicologia vai ficar num cantinho muito especial do meu coração, mas eu vou pro digital mesmo, não vai ter jeito. Ai, que incrível, Bruno. Nossa, então começou muito cedo. Foi, Seu com contato 15. com a câmera ali, a conversa É. e tudo mais com a câmera. E eu acho que você trouxe esse ponto até muito bom para quem está nos ouvindo de, gente, tá tudo bem quando você vai começar a gravar um vídeo, né? Total. Falamos isso no workshop também. Não vai ser fácil no começo. Tudo gera um desconforto, mas é no desconforto ali fazendo, executando que você consegue realmente ir se familiarizando, né? Faz o que você pode com o que você tem hoje, vai se aprimorando com o tempo. É assim. Se eu vejo um vídeo meu de 1 ano atrás, eu já me acho travada. Eu já me acho que eu poderia, né? Eu poderia ter melhorado alguma coisinha aqui, poderia ter feito desse jeito diferente. Sim. A gente vai com o tempo e a gente se julga demais também. Eu acho que a gente tem esse olhar muito autocrítico, o que é bom por um lado. Eu falo, a minha autocrítica me faz me levar para esse lugar de sempre tentar ser a minha melhor versão, tentar entregar 100%, 101, 102 se possível. Mas também tem esse lugar de ela não pode te travar. Ela não pode ser aquela coisa que vai te deixar ali no medo, sabe? Não produzir. Sim. Antes feito do que perfeito, mas claro que nunca de qualquer jeito. Exato. Eu tenho frases, Olha, gente. adorei que elas vão essa! vir. Adorei Uma essa. velhinha de 80 anos habita em mim. Eu tenho frases que vão me... Incrível. Ô, Bru, e no início, quando a gente fala assim, do marketing de influência, a gente pode até trazer para talvez para o nosso meio. Como você conseguiu enxergar um mercado diferente? Tá. Porque a gente vem de um começo ali antes da pandemia, em que começaram-se algumas influencers a aparecer, entender esse universo. Quando você olha para esse mercado e você fala assim, tá, aqui tem algo que eu consigo me desenvolver e eu posso trabalhar com isso, levar como uma profissão, mas qual caminho eu vou ser? Como eu vou seguir? Como eu vou trazer essa personalidade? O que você pensava estrategicamente nisso no começo? Eu tava bem nesse período de decisão de vida, olhar pra mim e falar o que que eu vou fazer. E aí a internet já estava acontecendo, mas dessa forma muito natural, sem eu enxergar como uma possibilidade de trabalho. Eu fazia porque eu gostava. Eu fazia porque eu tinha ali, sabe, prazer em criar, em trazer um vídeo diferente, falar sobre um assunto diferente, dicas. Eu disse ali, né, cantando, mas aos poucos eu fui percebendo que eu fui criando ali uma relação com as poucas pessoas que me acompanhavam e aí por que não falar um pouquinho mais sobre mim? Aí acho que eu fiz um vídeo 50 fatos sobre mim. Aos pouquinhos a coisa foi fluindo de um jeito que aí eu percebi. Eu falei, olha, empresas, quando eu fui ser garota propaganda dessa loja, eu falei, nossa, existe um mercado aqui da comunicação, desse marketing estratégico através da produção de conteúdo humanizado, que é totalmente diferente. E aí eu fui entendendo aqui na cidade também que existia essa falta e muitas empresas ainda não estavam tão inseridas no digital. Até cheguei a citar, né, com você ali fora que eu não acredito que eu não fui a primeira influenciadora da cidade. Já existiam algumas meninas, mas eu acho que eu fui uma das primeiras ali. Eu fui nesse bonde da primeira leva que estava ali muito no início tentando ainda explicar para as marcas que, olha,
se posiciona no digital, vamos junto, vamos criar uma relação aqui onde a gente cria juntos algo estratégico, algo bacana, criativo e ao mesmo tempo que vai chegar no seu público-alvo de um jeito diferente do que só aquele marketing, né, da mídia tradicional, que eu sempre falo também que é super importante, mas vamos para esse lado? E aí eu fui estudando. Eu comecei a me apaixonar por esse meio, pela comunicação, criação de conteúdo. Vi que existiam pessoas, sim, que não era necessariamente número de seguidores e nunca foi. A gente tem, até hoje, muitas pessoas ainda têm essa falsa impressão de que é o número de seguidores que vai te fazer ou ganhar dinheiro ou ser sinônimo de sucesso, de engajamento, de resultado. E não é, de forma alguma. Realmente, essa construção de comunidade. Se você tem uma comunidade engajada, fiel, que te acompanha, que gosta de você, podem ser 1000 pessoas, que seja. Se você tem 100 pessoas assistindo seu story, que demais. Ali, fielmente, é incrível. Então, já existe ali um movimento, gerar ali esse barulho, de certa forma. Eu comecei a estudar, comecei a entrar nesse meio, assim, de cabeça, entendi o mercado do micro-influenciador. E comecei também a batalhar para que isso acontecesse aqui na cidade. E graças a Deus as coisas foram acontecendo de um jeito muito bacana, que me fizeram já sair da faculdade com essa certeza de que tudo bem, eu vou seguir o que eu tô no meu coração. A psicologia vai ficar de lado, mas eu vou continuar no digital. Foi bem nesse lugar. Incrível. E eu acho que isso é muito interessante, porque quando começou, tanto a parte de marketing também, eu trago um pouco disso, porque os nossos primeiros clientes também teve muito isso da educação do cliente. Tanto na parte de influência, então nós passamos por um processo ali, quando iniciou essa questão do marketing, de realmente ter que educar o público, explicar para eles. E não só explicar a importância, mas também, nós estávamos conversando ali, né, Bru, mas o que era um stories, o que era um feed. Então, eram coisas que eram muito ainda pequenas, que a gente precisava primeiro educar, para depois trazer também a seriedade disso. Ó, não é só eu postar esse produto, é eu criar um contexto de valor para esse produto. Eu acho que é aí que tá a diferença dos grandes influencers hoje. E grande que a gente tá falando aqui, gente, nem é de número. É da pessoa que entendeu como produzir um conteúdo. E é um dos motivos que a Bru tá aqui, porque ela realmente entendeu esse estilo de conteúdo, como criar esse conteúdo criativo e levar isso para a marca, porque é uma responsabilidade, né, Bru? Muito grande. E que eu bato também muito nessa tecla da responsabilidade que a gente tem, mesmo sendo pequeno. Essa sensação de pequeno. O que é ser pequeno? Mas se você já fala... A gente tem uma responsabilidade de sentar na mesa de um bar e, às vezes, indicar alguma coisa para um amigo que você fala, putz, será que vai ser legal? Às vezes é melhor não falar. Imagina nas redes sociais. O digital tem esse poder de alcançar muita gente. Então, você tem que ter essa noção de que você está lidando com vidas do outro lado da tela, mesmo às vezes estando sozinho no quarto, só você com o seu celular. Esse vídeo, essa mensagem vai chegar em alguém. E essa pessoa vai acreditar em você. Por isso que eu fico muito chateada quando eu vejo, sei lá, influenciadores indo para lá caminhos que eu falo, poxa vida, não é por aí, sabe? A gente tem que ter muita consciência do que posta, do porquê posta, tem propósito, não é postar por postar, tem que ser estratégico, não é perder naturalidade de maneira alguma, mas é pensar exatamente isso, quem que você quer com quem você quer falar, onde você quer chegar. São pontos, assim, que às vezes, na empolgação, no no querer crescer, a gente se perde. Não dá para se perder. Eu prefiro sempre crescer devagarzinho, degrau por degrau, e vendo também a minha comunidade se aproximar de mim desse jeito verdadeiro, fiel, do que, às vezes, explodir numa polêmica e não ser o caminho para mim. Para mim, pelo menos, não faz muito sentido. Eu acho que até esse ponto que você trouxe é de construir uma comunidade. Então, o influenciador ele tem que ter esse cuidado, porque quando a gente fala de comunidade, não é um número de pessoas ali que você só tem um número e se importa com engajamento. Não, são pessoas que realmente confiam no que o influenciador tá falando. Porque na hora que o influenciador... A gente pode até depois entrar nesse assunto que eu acho que é muito importante. Na hora que o influenciador, ele cria ali algum brand para uma empresa, ele vai criar um conteúdo para a empresa, o foco não é vender, a consequência é a venda. Exato. A gente sabe disso. Mas o foco é criar um conteúdo de valor para que a sua comunidade... Eu confio no que a Bru está falando, logo me sinto interessada nesse negócio, quero saber mais sobre essa empresa e vou consumir esse produto ou esse serviço. O influenciador é a ponte entre o público e marca, né? Vamos dizer assim, e vice-versa. Então, de certa forma, até o influenciador se torna essa pessoa próxima, um amigo mesmo. Eu falo que a relação que eu tento construir todo santo dia é que as pessoas olhem para mim como uma amiga real, que está indicando algo que... E eu sempre paro para pensar muito nisso. Eu investiria o meu dinheiro
como pessoa física? Sim, bora fechar. Se não, eu falo não mesmo. Hoje eu falo muito mais não do que sim. Porque é isso, é construção de confiança, credibilidade, que aí sim você tem esse público. Se você acaba indo para um caminho de vou abraçar o mundo, consequentemente as pessoas percebem. Eu falo, não tem jeito. Se eu falar de um produto, minha cara muda. Se eu falar que isso aqui é maravilhoso e eu não achar maravilhoso, tem um outro jeito, tem um outro, sabe, uma energia diferente. E essa comunidade vai perceber. E a comunidade vai perceber. Então, por isso que eu falo, tem muita responsabilidade, tem que ter muita verdade também. A cada empresa que a gente se associa, a cada criação de conteúdo, tem que ser muito bem pensado. Sim, realmente. E também eu acho que dá pra gente falar sobre essa questão de quando você falou que fala no não, mas também fala o sim, para empresas que você entende que entendeu esse valor. Exato. E como que é isso, Bru? Quando você consegue fazer uma análise dessa empresa, falou, não, faz sentido, a empresa entendeu como eu trabalho, e a empresa, ela topa fazer toda essa parte de me deixar responsável. Como que é essa estrutura entre você e a empresa? Vocês criam juntos ou fica mais com você mesmo? Você direciona o que precisa ser deles? Como que é essa parte? Eu sempre falo que uma empresa, quando ela entende também o jogo do marketing de influência e trabalha isso de uma maneira consistente, bacana e se associa também a influenciadores que tenham a ver com a marca, gera muito resultado, é muito legal. E graças a Deus, todas as empresas que eu tô hoje, a gente vem nesse formato que funciona muito, que eu tenho trabalhado demais e que eu entendi que é assim que tem que ser. Eu tenho que vestir a camisa daquela empresa, a gente tem que estar junto. Então, não adianta eu postar e querer fechar com uma marca, postar uma única vez e sumir, nunca mais falar sobre, nunca mais trazer para minha rotina. Então, eu gosto de marcas que realmente fazem parte do meu dia a dia. Então, tudo que hoje eu indico, por exemplo, Savenhago, é um supermercado que eu sou cliente há anos. Quando eles entraram em contato comigo, eu falei, óbvio, mas vamos lá. Quanto tempo? Como que a gente consegue fazer? Nanana. E é tão legal porque a gente consegue criar juntos exatamente isso que você falou. Existe sim essa cocriação de conteúdo. Eles me passam o tema. Bru, o que você acha? E isso também é muito importante. A marca deixar o criador de conteúdo criar. Querer engessar também demais, é claro que existe a nossa responsabilidade do lado de cá, a nossa ética profissional de sempre tentar seguir aquilo que a marca sabe o que ela quer transmitir, a mensagem que ela quer passar, mas o lado daqui também existe o nosso lado de entender como que vai funcionar para o nosso público, o que o nosso público gosta, o que também vai gerar resultado, então tem que estar sempre equilibrando esses dois pratinhos. Há muita conversa, eu falo, é muito gostoso, eu adoro essa parte de criação, tanto minha sozinha de ficar aqui na cabeça, às vezes chega um tema para mim, Bru, Dia das Mães, a gente precisa criar um negócio dentro da loja, tal, vai ter esses produtos aqui em promoção, eu já fico em casa, ai, mas a gente pode fazer assim, 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 sabe? Apresento às vezes para a marca, ou as marcas vêm com a ideia e eu dou aquela lapidada, isso é muito gostoso, isso é muito legal. E é assim que dá certo. Não adianta você querer engessar um influenciador, querer falar para ele, fala mais sério, fala essa palavra desse jeito. Deixa criar, deixa a coisa ser fluida, gostosa, e é assim que tem que, graças a Deus, tem sido com os meus parceiros. Eu tenho muitas empresas que hoje eu sou muito grata por confiarem no meu trabalho, e é vice-versa, sabe? Eu também confio no trabalho deles. Também é uma relação de confiança que vem de antes também, e vem da Bruna pessoa física, antes mesmo do influenciadora. Se eu, Bruna, gosto, eu falo. Se não, eu não falo, e falo não mesmo. Ai, é incrível isso. E quando a gente se conhece, a gente conhece o nosso perfil de cliente, a gente sabe para onde nós estamos caminhando, o foco, aí a gente consegue fazer essas escolhas. Exato. E um negócio, ele é muito isso, né, Bru? E eu acho que também o influenciador, ele precisa enxergar como um negócio. E a gente fala muito aqui sobre negócio, sobre os pilares de um negócio. E um dos pilares é entender muito bem a sua missão, a sua visão, o seu propósito. O que você quer? Para onde você quer caminhar? Como você quer ser visto? Porque o influenciador, eu acho que mais ainda. Porque uma empresa, a gente trabalha o brand da empresa. E o influenciador, ele tá trabalhando o brand dele com a imagem dele. Então, assim, você que é influenciador hoje, também acho que dá para trazer esse ponto. Qual brand você tá fazendo? A Bru, ela chega aqui, fala uma frase dela, a comunidade dela entende isso e é o jeito dela. Então, acho que o primeiro ponto também, antes do influencer começar, Bru, e você pode até trazer um pouco disso, é ele entender muito isso. Como ele quer ser visto, primeiro de tudo. Porque aí, como você quer ser visto, logo você vai construir uma comunidade que também quer ser vista assim, ou ela
compartilha ali das mesmas vontades, dos mesmos desejos, e aí sim você entende sua autenticidade e você traz isso junto com a empresa. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acredito que esse talvez tenha sido o meu principal diferencial. Eu ter me visto como marca logo no início. Sem antes esperar grandes números, sem antes ficar ali testando muito. Eu falei, eu quero ser essa pessoa aqui, eu quero ser essa referência de confiança, de dicas boas, de que a pessoa pode contar comigo como uma amiga mesmo. E é isso que todo profissional precisa fazer, mas o influenciador tem que se profissionalizar. Ele tem que tentar olhar para si, como você falou, com esse lugar de, poxa vida, como que eu quero que os outros me vejam? E a cada empresa também que a gente se associa, da mesma forma que a gente empresta a nossa imagem, a nossa credibilidade para a empresa, também vem para a gente. Então, às vezes, você trabalhar com uma empresa que não tem nada a ver com você, também está passando uma mensagem. E com empresas que têm a ver com você, que reforçam esse seu branding, com certeza é o caminho. E até os conteúdos. Será que vale a pena eu postar esse videozinho meu, sei lá, dançando um funk? Tem gente que faz super sentido, que tá ali dentro do universo dele, com o público dele, com onde ele quer chegar. Tem pessoas que não fazem sentido nenhum. Sim. Será que faz sentido eu falar sobre esse tópico aqui nesse momento? Não tem nada a ver com o meu. Mas, às vezes, a gente quer falar e quer entrar na onda. Nem toda tendência, nem todo assunto é pra gente. Nem todo hype que existe de internet, que também tem muito isso. A gente não pode se deixar levar e querer sempre estar no topo a qualquer custo, de qualquer jeito. Exato. Eu gosto muito disso, Bru, porque muitas vezes a gente também atende ali possíveis clientes e numa conversa ele já fala assim, eu acho que o que tá viralizando é esse tipo de conteúdo aí, então a gente posta quem sabe a gente consegue alcançar muita gente, aumentar seguidor. Pra quê? Por quê? Né? Você tá querendo o quê, de fato? Número, ele não significa que realmente você vai vender. Ele não significa autoridade. A autoridade, ela tá baseada no tanto que você consegue se comunicar de maneira correta para o seu público. Sim. É isso que é autoridade. Então, você também passar essa visão para a empresa de como ela... Bru, faz esse videozinho aqui pra gente viralizar? Não, mas pra que viralizar? Faz sentido para a campanha? Faz sentido para sua comunicação? E a mesma coisa o influenciador também. E às vezes você aproxima pessoas que, é o que você falou, ou não geram venda, ou de fato não geram nada, nem se identificam com você, e vão acabar indo embora. E aí não se sustenta a longo prazo. E aí é onde eu sempre me pergunto e sempre faço esse exercício de eu quero estar aqui por anos. Eu quero ter essa comunidade comigo, pessoas comigo que acreditam em mim, que estamos juntos, essa troca por anos e anos e anos. Eu quero me sustentar disso, eu quero viver disso. Então não adianta eu querer agora bombar, explodir, uhul! E cair depois. Então é isso, é melhor você ser estratégico, saber aonde você quer pisar. E eu acho muito inteligente as pessoas também que conseguem olhar para tendências e trazer para o seu nicho. Não é copiar. A gente falou sobre isso também no workshop. Falamos. Não é cópia, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Não é uma fórmula. Porque se fosse uma fórmula, todo mundo estava viralizado de fazer o videozinho que bombou. O primeiro bombou, todo mundo vai atrás. É pegar essa ideia, esse formato, talvez esse áudio, talvez esse jeito de falar, de fazer aquele conteúdo, mas trazer para o seu universo. Então, de maquiagem. Então, tentar, às vezes, pegar um áudio viralizado, mas trazer para cá. E não, a pessoa que, às vezes, viralizou o áudio tava, sei lá, abrindo um porta-mala de um carro. Eu vou trazer para make. Exato. Então, também tem muito isso, sabe? Você tem que ser inteligente nesse mundo que tá sendo o tempo inteiro ali. A gente tá sendo sobrecarregado com informação o tempo todo. Tem muita coisa legal. A gente tem que estar ligado em tudo, mas saber entrar na onda certa. Exatamente, E do jeito certo. E do jeito certo. E sempre se perguntar qual é a comunicação que eu quero transmitir. Exato. Essa comunicação faz sentido com essa tendência? Faz sentido com esse vídeo, com essa campanha? Então, eu trago muito isso. O primeiro de tudo vem, qual que é a narrativa? Qual que é o contexto? O que a gente vai querer transmitir com isso? E aí sim, vamos lá, vamos fazer esse vídeo então, vamos produzir esse tipo de conteúdo, ou vamos montar essa narrativa, essa campanha. Então, o primeiro de tudo é saber o que eu quero transmitir e o que eu vou transmitir faz sentido com a minha marca? Faz sentido com o meu brand? Então, acho que esse é um ponto muito interessante também, né, Porque Bru? a gente não percebe, mas são esses detalhezinhos, um postzinho, uma coisinha que vai construindo a longo prazo essa nossa imagem
querendo ou não, é o que vai levar a gente no sucesso, é o que vai levar a gente em lugares que a gente sonha em chegar. Sim. Mas tem que fazer isso direito. Exato. E é todos os dias fazendo um pouquinho Todos ali, os dias. reforçando a comunicação, para as pessoas começarem a te ver com aquela visão, te ver. Ah, a Bru fala daquele jeito, a Bru posta daquele jeito. E acho que até trazendo para a comunidade. Eu fui em um evento esses tempos atrás, Bru, e aí eles estavam falando sobre marketing de influência em uma das palestras. E aí fizeram uma pergunta para esse palestrante, falou assim: o que você acredita que é o principal para hoje no universo de influência? Ele falou assim: são os influenciadores que entenderam que quando ele vai fazer vai ali falar sobre uma marca, vai postar algum conteúdo, ele precisa entender que ele não pode ter interrupção. Aí ele explicou um pouco mais a fundo. A interrupção seria o quê? Eu postei sobre esse copo aqui. Aí interrompi, já tô postando sobre essa caneta, sobre esse caderno. Aí eu interrompi, já tô postando sobre... Então, o influenciador que ele entendeu que ele gera um contexto em tudo, tá, gente? Tanto nos stories como no feed, ele cria realmente uma história e na história ele coloca os produtos, as marcas, ele vai colocando aquilo no dia a dia. Então isso é não interromper, ficar interrompendo para falar um monte de coisa sem contexto. Você acha que isso é um ponto importante também na sua comunidade, Bru? Quando você também olha para sua marca, porque você também produz conteúdo para você, né? Então você também tem isso na sua agenda ali. Sim. Quando você pensa em criar algo, criar realmente esse contexto e incluindo as marcas dentro. Como que é hoje para você isso? É exatamente isso que você falou e por isso que também vem esse meu lado de olhar para as marcas e falar, vamos junto. Eu não vou postar uma única vez e sumir. Vamos trazer para minha rotina? Vamos lá, como que eu posso comunicar para as pessoas que eu, Bruna, gosto de verdade? E tem que ser nesse lugar da verdade, tem que ser nesse lugar autêntico, porque senão, como eu falei, minha cara fala e não tem jeito e é melhor a gente não fazer. Então, hoje eu prefiro muito mais trabalhar com empresas a longo prazo, a gente fecha ali um contrato longo, vamos juntos, com uma frequência de postagens onde eu consigo ali no meu dia a dia incluir de uma maneira orgânica, real, verdadeira. Eu tô indo trazendo Savenhago como exemplo, tô indo fazer minha compra no Savenhago. Unimed, há anos eu sou cliente Unimed, vamos lá, como que eu posso ali, eu utilizo do exame ali de agendar o exame à consulta, eu fiz um videozinho recentemente, entrando no meu carro, agendando meu exame, indo fazer o exame, no vídeo me furaram mesmo, eu falei, não peguei a parte que tirou meu sonho, porque eu falei, não vou deixar isso no vídeo, porque pelo amor de Deus, meu público não merece ver isso, mas real, opções, né, situações reais do meu dia a dia que eu trago a marca para perto e falo pro meu público de um lugar de gente, vem comigo que eu vou te explicar como isso aqui realmente é bacana. É o que você falou, é o que gera. Não adianta eu querer fazer um baita de um post lindo, maravilhoso, mas nunca mais, isso aqui não faz parte de mim, não faz parte da minha realidade. Sim. Faz total diferença e eu concordo muito com essa questão de interrupção e também por isso que ao longo dos anos aí de trabalho eu fui cada vez mais escolhendo qualidade à quantidade. Não, eu falei, graças a Deus, muitas oportunidades vão aparecendo. A vontade, né, vamos falar assim, do ser humano é abraçar o mundo e vambora. Eu falei, mas espera aí. Não dá para eu abraçar o mundo, eu sou uma. Quais são as empresas que eu quero ter comigo e que eu vou vestir camisa mesmo, eu vou dar meu 100%, porque se não for para dar meu 100%, eu não faço, porque aí depois eu fico nervosa. Eu falo, eu poderia ter feito melhor. Ai, mas eu poderia ter entregado mais. Então, eu prefiro trabalhar com poucos e bons e fazer um trabalho legal, criativo, gostoso, essa troca, do que querer fazer um monte. E aí, a pessoa também abrir os meus stories e tá lá 80 milhões de pontinhos e só publi. Sim. Também tem esse ponto. Eu acho a publi muito importante, acho que também existe esse lugar que as pessoas talvez estejam pegando um ranço da publicidade. Eu falo, não, você tem que olhar os influenciadores, as pessoas, os criadores que realmente estão falando com verdade. Porque é como se fosse um conteúdo, eu postaria esse conteúdo se não fosse publi. Também é nesse lugar, sabe? Assim, é um conteúdo que de fato é uma dica que eu de fato tô te dando real. Claro que tem um influenciador que vai postar um monte e aí dali você pode filtrar 3 que ele de fato consome. Existe. Como em qualquer profissão, como em qualquer mercado, tem os profissionais, né, que vão ali ter um tipo de perfil, uma forma de trabalhar. Olhe para os profissionais, para os criadores que realmente estão dando dicas verdadeiras. Que é ali que tá legal, é ali que a coisa acontece e que você pode também confiar. E hoje a gente tem dados muito grandes também, né? Que
o influenciador, o criador de conteúdo, ele consegue converter muito exatamente por isso, né? E que as pessoas acreditam muito numa dica de um influenciador como se fosse de um amigo. Às vezes até mais do que de um amigo. A gente busca essas informações, essas indicações naquele canal, naquela pessoa, né? Que a gente tá ali acompanhando assiduamente, como se fosse uma pessoa até da família. Sim. Tem pessoas que me encontram, às vezes eu falo, achei até engraçado. E a bolotinha, Bru, minha cachorra? Eu falo, então, menina. Eu falo, nossa, é verdade, eu mostro ela, exato. Essa proximidade, essa relação que também é muito valioso. E a marca que sabe usar isso da maneira certa dá um resultado muito legal. Incrível. E, Bru, pra você, quando que a marca, ela tá num momento de contratar um influenciador, sabe? Eu acho que dá pra gente falar disso. E depois eu vou fazer outra pergunta também, que eu acho que é muito importante, que vai seguido disso. Mas quando é o momento? A marca olhou e falou, tá, eu tô em um momento, eu invisto em marketing ou não invisto. Qual que é o momento dela contratar? Ela falou, não, agora eu quero uma pessoa que vai trazer essa visão aqui, que vai conseguir fazer esse tipo de conteúdo e comunicar o que eu preciso comunicar. Pra você, quando é o momento? Eu acho que o momento é quando ela quer atingir e sair daquela bolha que ela já conquistou. E, claro, já tendo a sua base muito bem preenchida, forte, estabelecida. Porque não adianta também eu, como influenciadora, querer falar sobre a caneca, por exemplo, e falar que ela é maravilhosa. Galera, clica aqui no link, entra no perfil dessa caneca. E aí o público vai clicar e vai entrar num perfil que não tem nada, que não tá bem comunicado, não tá claro. Eu posso ter feito o trabalho de levar a pessoa até lá, mas se não existir o vendedor final, que a gente até, você já adiantou falando sobre isso, que o influenciador não é vendedor exatamente por isso. Eu não consigo finalizar a compra, eu não consigo dizer se a sua plataforma tá boa, o seu site tá legal, ou se a pessoa que vai atender o cliente no WhatsApp vai fazer uma venda, uma explicação bacana sobre o produto. Se ele for maltratado, não vai fechar a venda. E a culpa é do influenciador? Não é. Então, assim, existe esse lugar que a marca tem que estar, assim, com a sua base já bem forte, bem bacana, de, poxa, tô com um e-commerce legal, tô com um produto bacana, tô bem, sabe? Tô com uma comunidade também aqui já bem estabelecida e com essa minha ideia de marca sobre quem eu quero falar, qual é o meu público, tudo bem certinho para aí sim, quando o influenciador vier, ele ser essa soma, ele ser essa força de trazer pessoas que tenham a ver com a marca. Então também a marca tem que fazer essa seleção de que, poxa, esse influenciador aqui fala com quem eu quero falar? Sim. Tem a ver? Se sim, traz para perto. Aí quando trouxer para perto e tiver tudo, é uma força que se une a outra força que vira e multiplica cada vez mais. E o influenciador traz essa coisa, como eu disse, mais humanizada. A marca, querendo ou não, sempre vai ser marca. E sempre vai ter ali a estratégia, aquela coisa e comunicações muito diretas que tem que ser feitas, não tem jeito, é seguir aquele plano ali que funciona também. Mas o influenciador vem como esse alívio, essa coisa gostosa do criar alguma coisa diferente, aproximar de uma forma diferente, fazer uma campanha diferente. É muito legal e também, até trazendo dados da minha experiência, assim, sobre campanhas às vezes muito complexas que marcas fazem e contratam um time de influenciadores. É muito legal, porque às vezes tem todo um passo a passo de como colar e como fazer e como se cadastrar no site. Então, quando vem o influenciador e fala, vem cá, hoje eu tô aqui com vocês, gente, entrei aqui na loja, deixa eu mostrar como que você pode participar, tá rolando uma campanha super legal. E pega no papelzinho, e mostra, e entra no site, passo a passo, é totalmente diferente. Isso também é uma coisa que às vezes a marca tá tão focada no operacional, no como fazer essa campanha acontecer, numa comunicação diferente, e quando vem o influenciador junto, com essa comunicação mais próxima, humana, dá muito certo. Então, acho que respondendo a sua pergunta sobre o momento, é quando você olhar para sua marca e falar, legal, cheguei num ponto bacana, construí aqui a minha imagem, minha marca está consolidada, eu tenho já um público fiel e tenho a imagem da minha marca muito bem estabelecida na minha cabeça. Quais são os influenciadores que se comunicam e que fazem sentido junto comigo aqui? Aí traz para perto, que com certeza vai dar muito certo. E deixa o influenciador criar, criem juntos, conversem, abre a loja, manda o produto, sabe? É isso que é gostoso, quando a gente consegue juntos fazer algo muito, muito grande, assim, dá muito certo. Incrível. Eu acho que vocês estão entendendo aqui que nós estamos falando sobre o influenciador, ele vem para potencializar o que você já tem, assim como eu falo muito do marketing também. Então, o marketing, ele vem para potencializar o seu negócio. O seu negócio, ele precisa já ter uma estrutura.
uma estrutura de venda, você precisa entender muito bem sobre o seu produto, sobre o seu serviço, você precisa ter isso muito claro. Porque quando o marketing chega, ele vai com certeza te auxiliar em várias coisas ali para te trazer uma visão mais clara, só que ele vai conseguir criar esse universo melhor, comunicar tudo isso, e aí depois o influenciador ele vem para potencializar ainda mais isso, porque ele chega para continuar essa comunicação e não gerar algo que vai ficar confuso. Porque muitas marcas às vezes fazem isso, Bru. Ou ela contrata um marketing, eu falo por nós mesmos, ou às vezes contrata uma agência de marketing, só que ainda ela não tem muito claro as coisas também. E aí, eles pensam também que o marketing tem que fazer tudo. E não é assim. A gente tem ali também que saber o que você quer vender, como você quer vender, para quem você fala, o seu público. A gente até auxilia essa parte de brand, mas você precisa ter isso muito claro. Então, quando você contrata uma agência, você precisa ter isso muito claro. E quando você contrata o influenciador, você sabe já que ele vai potencializar isso. E aí, não tem como. A gente sabe o tanto de resultado que isso gera quando a gente traz marcas que já entenderam muito isso, né, Bru? Com certeza. E vocês fizeram perguntas ali no workshop que eu achei sensacionais e que estimulam exatamente isso. Esse profissional a buscar respostas que vão formar a marca, essa pessoa. Você tem que pensar na sua marca como se fosse um ser humano, né? Isso. O que ela veste, como que ela age, quais são os amigos dela, quais são as pessoas que ela curte sentar numa mesa e quais são os assuntos que ela gosta de abordar, de falar. Tudo isso faz muita diferença. E até tanto o influenciador fazer isso, se olhar como... Essa pessoa aqui é o quê? Quando 3 palavras, às vezes, que você faz esse exercício de pensar, poxa, quando pensarem sobre mim, quais são as 3 palavras que tem que vir na cabeça de todo mundo? E como marca também, né? E aí, quando você constrói isso, consegue trabalhar isso, e as pessoas já começam a te ver nesse lugar muito consolidado, aí não tem jeito. Aí é foguete pra cima. Sim, com certeza. E não tem freio, né? Não tem como não dar certo. Essa é a maior fórmula. Muito. Você entender quem você é enquanto marca. Nossa, isso é incrível, Bru. E a gente que lida com marcas, a gente vê isso. Quando a marca ela entende quem ela é, para quem ela fala, como ela se comunica, gente, os resultados, assim, são imensuráveis. Realmente é aí que tá o caminho. Esse caso que a Bru citou, nós fizemos um workshop recentemente ali na Assisc e nós fizemos os empreendedores que estavam ali nesse workshop preencher no final, nós fizemos uma dinâmica, preencher algumas informações importantes que já traz essa clareza de fato. Com quem eu falo? Qual é o meu propósito como marca? Qual é a minha frase de marca? Então foi muito legal, elas ali saíram muito com a visão clara mesmo, de muitas coisas, muitas perguntas que às vezes a gente não responde. E se você tem interesse, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, hein? Vai no Instagram do Malvecast e manda pra gente um direct pedindo que a gente manda essa dinâmica pra vocês. Ó, tô abrindo só aqui pra vocês que assistem, hein? E aí você vai conseguir fazer isso e tenho certeza que já vai ser o primeiro passo. Pra você que tá perdido, ainda não sabe como começar, como ali... trazer essas questões de marca que são tão importantes, que a gente sempre fala aqui. Então, acho que já vai ser um passo bem importante aí para sua trajetória. Arrasou. Bru, eu queria falar também um pouquinho sobre os próprios influenciadores da marca. Então, exemplo, eu tenho uma marca, tenho um negócio, estou me tornando influenciador. Como você enxerga isso também? E é possível essas duas frentes, Bru? Exemplo, tenho uma marca, me tornei influenciador dela, então as pessoas me veem muito como a influenciadora da marca, só que eu também trago um influencer para criar junto. Como você pensa com relação a isso? Eu acho isso muito legal. A gente também vê cada vez mais como pequenas empresas se destacam quando tem uma pessoa ali por trás, um rosto. E normalmente é o dono, né? É a pessoa que tá ali, que imaginou, que criou tudo aquilo e que tem na veia todo santo dia e vive aquilo. E é muito legal, gera muito resultado quando você sai desse lugar de só operacional e como se fosse um cliente, entra na sua loja e mostra o produto e fala sobre ele, e fala sobre o seu serviço de um lugar real também. Isso também converte muito, dá muito certo. Até eu sei que é uma dificuldade muito grande, mas o digital, a gente tem que enfiar na cabeça que, gente, o digital tá aí pra ficar. Pra ficar. E cada vez mais. Não tem como fugir disso. Ai, mas eu tenho vergonha. Ai, mas eu não consigo. Falei sobre isso no workshop. Quantas coisas a gente faz na vida que a gente não gosta muito, que a gente acha que, ai, nossa, tantas outras coisas, né? Eu tenho mais habilidade, gosto mais, tenho mais prazer em fazer, mas tem que fazer. Hoje em dia, o digital, a gente tem que entrar nele de alguma forma. E é muito legal quando você é essa pessoa que fala sobre a sua marca com verdade. E aí, claro, você se tornar um influenciador da sua marca também é algo que a gente vê
muito até acontecendo um caso, né, gigantesco, Virgínia, por exemplo, ela é o rosto da própria marca dela e ela fala praticamente todo santo dia, praticamente não, todo dia. Eu entro no Instagram dela uma vez, eu acho que eu nunca entrei e não vi ela usando algum produto, falando sobre algum produto. Isso é real. Isso é aquilo que a gente estava falando sobre gerar essa conexão e pessoas conectam com pessoas. Uma marca que entende isso, que tem essa pessoa todo santo dia ali mostrando, falando, produzindo, gera muito resultado. E aí, claro, também trazer os influenciadores que também têm essa mesma carinha, e é um outro público também. Sim. Então você vai, é o que você disse, somando, trazendo pessoas diferentes para comunicar, mas essa imagem forte, você pensar em uma marca e também já associar uma pessoa, humaniza. Humaniza muito. Muito. Bru, e ao mesmo tempo, eu acho que é interessante, eu te acompanho há algum tempo também, e é interessante porque você cria essa comunidade, então pessoas que às vezes você tá caminhando na rua e fala, Bru, e é isso, e aquilo, e o que você postou semana passada? E você também se conecta com essas outras influenciadoras, né? Se você quiser até trazer um exemplo, acho que você recentemente foi para um lugar, né, com a Bianca. Então você também é da comunidade dela, você também está próximo e até te abriu portas. Acredita, gente? Essa história... eu fiquei chocada. Olha, como eu disse, eu sempre fui essa adolescente que ficava no YouTube assistindo muito tutorial e muito vídeo. E a Bia, pra mim, sempre foi uma pessoa que eu gostava muito, sempre gostei. Só que assim, sabe aquele lugar de inimaginável? Eu falei, não vou chegar nunca nela, sabe? Assim, uma coisa muito... A gente, né, autossabotagem, mas tá distante demais, não é possível. E aí eu sempre fui aquela fã muito próxima. E que por também estar envolvida nesse meio, eu gosto muito de entender esses bastidores, quem é a galera que também tá fazendo por trás. Então, eu sempre também fui muito próxima da equipe, de certa forma, que começaram a acompanhar meu trabalho, a seguir meu trabalho. E aí teve uma oportunidade que o Iguatemi daqui de São Carlos me chamou para assistir uma palestra no Iguatemi Talks, que eram várias palestras, na verdade, e uma das palestrantes, eu olhei lá, Bianca Andrade. Eu falei, podem me confirmar. Eu vou estar indo nesse evento, vocês podem ficar tranquilos que eu vou. E aí foi do nada, assim, no meio de uma quarta-feira, eu falei, vou pra São Paulo, fui pra São Paulo, e aí eu consegui esse contato com a equipe. Eu falei, galera, pelo amor de Deus, e me conhecem por quê? Porque eu sou muito fã, porque eu tava sempre ali, muito ativa, muito fiel da comunidade das Boca Rosers. E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo, eu vou ter uma oportunidade de ir numa palestra, a Bia vai palestrar, não tem como, tipo, um minutinho, eu fazer uma foto com ela, assim, rapidinho. Bru, a gente não pode te prometer nada. A gente não sabe como que vai ser ali a estrutura do espaço, né? Do evento. Se vai ter um camarim que a gente consegue te chamar, mas assim, fica por perto. Falei, fica por perto? Fica por perto. Então, vou ficar por perto. Cheguei no evento, meio que já de olho. Quando eu vejo a Bia chegar, eu vejo também a equipe dela num cantinho, assim. Falei, eles sentaram ali. Quando acabar a palestra, eu vou ali. Eu vou direto. E foi isso que eu fiz. Terminou a palestra, eu cheguei perto. Oi, eu sou a Bruna, tá? Bruna, fica aqui. Fica aqui. O pessoal já me puxou pra um cantinho, assim. Ela desceu do palco. Quando ela desceu do palco, a Lolo, que é a social media dela, falou, Bia, essa aqui é muito sua fã. Aí eu, tipo... desesperada. Meu Deus. Ai, tá, não sei o que. Oi, Bru. Só que aí começaram a vir muitas pessoas em cima dela. E aí os seguranças começaram a afastar. Ela falou, não, essa aqui é minha fã. E pegou na minha mão e me puxou. E quando ela me puxou, e eu fui indo, do nada, fechou uma porta atrás de mim, bum, eu entrei numa sala. Ela, fica aqui, já volto. Meu Deus. Essa foi minha primeira vez, primeiro contato. Só que dali eu acho que criou, né? Aí eu consegui a foto com ela, foi muito rapidinho, consegui entrar nessa sala. A gente fez ali, consegui falar 3 frases, tipo... gosto muito de você, eu sou muito sua fã. Tchau. Foi muito loucura, mas eu saí de lá, chorei. Aí eu postei o vídeo. Aí a minha comunidade também, isso que é muito gostoso. Eu falo que eu sou muito grata a quem me acompanha, porque também são pessoas que se identificam comigo e também sabem os meus sonhos, minhas vontades, e ficaram super felizes com essa conquista. E a cada coisinha... a gente vibra juntos, eu falo que é muito gostoso. Eu tenho amigas também, eu sou amiga, né? É uma relação muito, muito boa, assim, que a gente tem. E aí, Bru, que legal que você conseguiu e tal. E aí, acho que foi ali que a nossa relação começou a ficar mais próxima. A equipe também começou a acompanhar cada vez mais meu trabalho. Aí teve a segunda oportunidade que me chamaram pra ir no escritório no dia de lançamento da marca dela. Eu falei, meu Deus, você tem certeza? Não, a gente tá filmando alguns influenciadores, a gente gosta muito do seu trabalho, a gente quer você aqui. Aí eu, meu Deus...
tá bom, eu vou. E aí, fim de costume, né? Chega lá e tipo, oi, Bruno, seja bem-vindo. Que legal. É muito gostoso. E aí, a terceira oportunidade que foi na casa dela agora, no lançamento dos Gloss. E aí, é isso. Eu faço parte também de comunidades, gosto muito. Boca Rosa, Nina Secrets. Eu tenho referências, inspirações, que também isso é muito legal de a gente ter, né? A gente também ter esse lugar de, poxa, tem gente fazendo. E por que não? Essa mentalidade que às vezes pode surgir de, ai, nossa, olha só como que ela conseguiu. E tem muita gente que vem nesse lugar, né? Olha como é sorte. Ai, nossa, ela conseguiu isso aí. Por quê? E justifica com algum motivo besta. Mas não, é tão legal você olhar pra alguém e falar: que legal, ela conseguiu. Eu acho que eu também consigo. E olha o tamanho dos bastidores delas também, E né? olha só como que esse exercício eu faço muito. A realidade, claro, da Bianca é completamente diferente. Mas, assim, de entender como que ela tá fazendo essa estratégia de marketing, como que ela tá lançando esse produto, como que eu posso trazer para mim alguns aprendizados, alguns caminhos que ela tá ali mostrando, que eu consigo ver ela fazendo, tá explícito. E ela é uma pessoa que compartilha também muito de bastidores, Sim, por isso que eu sim. me inspiro muito. Eu falo, ela é sensacional. Ela veio de um lugar, né, morou na favela da Maria até os 20 anos de idade, conseguiu construir tudo que ela construiu. É muito, assim, inimaginável onde ela chegou. Mas é isso, tem estratégias, tem passos ali que ela dá que eu falo, poxa, que demais, que genial. Vou trazer para mim, vou tentar aplicar na minha empresa, vou tentar aplicar na minha profissão, aqui com os meus clientes. Isso é muito bacana. É quando a gente tem essa visão, não, sabe, tipo, ai, Afastando, né? afastando e É, se diminuindo, e se, ai, nossa, mas isso aí não é para mim. É para você, é. sabe? Tipo, força, energia lá em cima. Eu falo, as coisas sempre aconteceram na minha vida desse jeito. Aí, quando eu me olhei ali naquele evento, do lado dela, com pessoas que eu sempre admirei, Nina Secrets também foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, de estar em evento do lado dela, de ouvir da boca dela, admiro o seu trabalho, Bru, você se comunica, nossa, parabéns. São coisas que eu falo, meu Deus, É. obrigada, sabe? É isso, obrigada por não ter desistido. Eu, pra mim, obrigada por não ter desistido, Exato. obrigada por, sabe, estar ali fazendo o seu trabalho e foca no seu. Não fica também se comparando. Usa a comparação para te impulsionar e não para Isso. te derrubar. Exatamente. Eu acho que isso é muito poderoso, Bru. Trazer esse ponto é você olhar para essas marcas e grandes marcas e não com um olhar de comparação, É. mas de olhar, se ela chegou, eu também Eu também posso posso. chegar. E eu posso replicar o que ela faz. Ninguém Porque tira nada de você, né? Às vezes a gente vê uma pessoa exato. despontando e fala: ai, mas putz, você não perdeu nada. Se ela tá chegando lá, você também pode vir logo atrás. E ser a Exatamente. segunda pessoa e aí, às vezes fazer mais porque se inspirou no que ela fez. Exatamente. Cada um tem o seu jeito, cada um É. é único. Então, todo mundo tem espaço. Eu acho que é isso. Quando você traz no olhar de comparação, você afasta. E aí, se você afasta, realmente você não vai conseguir. Mas olha quantas coisas você conquistou atraindo realmente ali, estando próximo, fazendo parte da comunidade e olhando e falando: olha, por mais que é uma estrutura grande, claro, eu posso aprender com essa estrutura grande Claro. e fazer o meu também ser grande. E olhar para o meu como grande. É Aham. isso que a gente precisa como marca e como empresa, né? Com E certeza. nossa, foi incrível, acompanhei também, fiquei. É isso mesmo. Foi Quem muito legal. acompanha, quem faz parte da comunidade vibra junto, né? E Aham. esse é o poder da Tanto comunidade. de mensagem incrível que eu recebi. E é isso. Se eu servir de inspiração para uma pessoa ali nas minhas redes sociais, minha missão, meu propósito é esse: ser inspiração para mulheres seguirem seus sonhos, acreditarem nos seus sonhos e saber que do seu jeito, quem você é, pode te levar a lugares que você nunca imaginou, que talvez você ache que não é possível, mas é sim. Exato, realmente, é incrível. Bru, a gente tá quase caminhando pro final. Passa rápido. Muito! Que Ai. delícia! Mas antes a gente tem algumas coisas pra Tá. conversar. A gente sempre faz um ping-pong que a gente fala, que eu vou falar umas palavras e você pode falar com o seu jeito, o Tá. que você tá sentindo na hora, o que te vem na cabeça, tá? Com uma única palavra eu posso elaborar? Ó, pode ser uma única palavra ou elaborar, fique à Tá. vontade, tá? Eu falo pouco. Essa parte é muito boa, porque realmente revela ali a essência, sabe, do Perfeito. convidado. Eu amo. Aham. Então vamos lá, Bru. Sucesso. Sucesso é você ser quem você é. Deitar a cabeça no travesseiro e saber que você tá dando o seu melhor, sendo do jeitinho que você é, sem precisar se moldar pra caber em lugar nenhum. Medo. Perder as pessoas que eu amo. Com certeza. Sou filha única, muito próxima dos meus pais, da minha cachorrinha. São minha base, assim. São pessoas que me fizeram também ser quem eu sou hoje. Perder eles é algo que pra mim, assim, me gera muito, muito medo. Família. Tudo. Base, caráter. Pra mim tá muito ligado. Inspiração.
Aí me pega. Mulheres fortes, lutadoras, guerreiras, sonhadoras, que acreditam em si, no potencial que têm e que fazem acontecer. Erro. Erro, aprendizagem. Erro não te define. Às vezes a gente erra e se julga e se coloca lá embaixo e fala, meu Deus do céu, eu sou um nada. Mas não, o erro, na verdade, ele faz parte, todo mundo erra. E não é para ser ali o ponto crucial da sua jornada, o que vai te definir. Ele, na verdade, pode te impulsionar e pode te fazer crescer ainda mais. Então, para mim, erro é isso. É a aprendizagem. Liberdade. Hoje, para mim, liberdade está sendo meu tempo. Gerenciar meu tempo. Com certeza. Eu falo que, graças a Deus, também eu tenho um trabalho que me permite gerenciar da maneira que eu consigo também ser a Bruna profissional. É difícil nesse mundo de internet, sendo influenciadora, eu compartilho muito da minha vida pessoal, mas também acho que liberdade é ser dona do meu tempo no sentido de eu também escolher onde estar, com quem estar. Liberdade. É isso. Propósito. Propósito totalmente direcionado a inspirar pessoas, a tentar ser essa referência de mulher sonhadora que vai chegar lá e vai cada vez mais conquistar coisas e trazer pessoas junto comigo. Incrível. Felicidade. Felicidade é minha família. Eu acho que é estar do lado de pessoas que eu amo, do meu namorado, momentos simples que às vezes a gente deixa passar e acha que não, e tá com a minha avó, eu ouvi histórias da minha avó, sabe? Essas coisinhas que eu, às vezes, me paparo o peito, assim, ai, eu tô tão feliz, tá tão gostosinho estar aqui, sem, às vezes, essa agitação, essa cobrança, essa comparação que existe num mundo, né, que a gente, às vezes, entra numa internet, entra num lugar que é muito consumidor, assim, de energia. São essas coisas que me recarregam, assim. Mudança. Necessária. A gente tem que estar sempre o tempo inteiro se adaptando. Não tem jeito. Você querer ser a mesma pessoa pro resto da vida, você achar que você vai ter sempre as mesmas ideias, os mesmos conceitos sobre tudo, é uma grande ilusão. Você tem que estar disposto a mudar de pensamento, de jeito, de tudo, né? Surgiu uma plataforma nova, por exemplo, no meio do digital, que a gente está aqui falando sobre marketing. Entra um TikTok na vida, você vai ter que se adaptar, você vai ter que mudar. Sempre a mudança é o que gera também movimento, aprendizado, crescimento. Com certeza. E futuro. Futuro! Ai, meu Deus, do spoiler. Eu tenho Por muita favor. vontade de ter minha marca. Ai. Tenho muita essa vontade de, talvez, eu tinha, né, o meu podcast, o Meu Povo Pode, que foi um projeto ali que eu acabei pausando exatamente por isso, por entender que eu sou uma, não tem jeito, não dá pra abraçar o mundo, mas eu tenho muito também esse sonho de talvez ter um programa, esse formato de entrevistas também me pega muito, eu acho que é muito legal, essa troca, essa conversa, sabe, com o tempo, é muito rico, assim, então, talvez esses sejam os projetos aí do futuro, e claro, continuar aí com a minha produção de conteúdo, sempre ao lado de empresas que eu acredito que estamos juntos e também sempre pensando no meu público de uma maneira muito respeitosa, com muito carinho, assim. Eu tenho... É meu povo. É literalmente isso. Essa relação que eu tenho com eles é meu povo. Incrível, Bru. Se você quiser também dar um recado para quem está nos ouvindo, Claro. para sua comunidade também, que eu acredito que vai assistir, falar um pouquinho para eles, alguma palavra de motivação, ou um pouco sobre a jornada, ou para quem quer começar. Então, fica à vontade. Meu povo, quero primeiro agradecer se vocês estão aqui através de mim. Muito obrigada. E se vocês ainda não me conhecem, né? Obrigada também por terem passado esse tempo aqui com a gente, ouvindo. Espero que de alguma forma aqui a nossa conversa tenha te inspirado, trazido bons insights, boas reflexões. E o que eu tento e quero sempre ser para vocês aí do outro lado é essa fonte de força, de inspiração. E vamos juntos, você do seu jeito. Às vezes você acha que você não fala bem, ou que você tem alguma coisa que você precisa mudar, você não precisa mudar nada. Seja do jeito que você é, foca no seu sonho. Ele vai acontecer. Você só precisa acreditar também, tá? E tamo junto nessa jornada aí. Espero que a gente chegue em lugares muito longe. E eu tenho certeza que a gente vai. Com certeza. Incrível, Bru. Eu agradeço demais. Obrigada. Foi uma conversa incrível. Eu amei também. Dava pra falar 3 horas, gente. Dava, com certeza. Eu fico muito apegada. Dá vontade de continuar. Mas, Bru, eu agradeço muito. Obrigada. Eu sempre falo que eu priorizo muito aqui
trazer realmente histórias que vão se conectar com o público. Pessoas reais, pessoas que entenderam o caminho do sucesso, que o caminho do sucesso é esse, se autoconhecer, conhecer o que você pode transformar e seguir com esse propósito de transformar, de inspirar pessoas. E na nossa conversa eu percebi que você é assim, já percebi, então a gente escolhe realmente pessoas que fazem a diferença e você é uma pessoa que faz a diferença. Obrigada, Ari, de coração. Eu agradeço demais, foi incrível, eu tenho certeza também que o pessoal vai amar e eu quero que vocês comentem muito se vocês amaram esse episódio, tá? Por favor. E é isso, eu agradeço você também que está sempre aqui com a gente, sempre assistindo todos os episódios, mandando os feedbacks de vocês e obrigada, até a próxima. Beijo!